Seja muito bem-vindo ao Encontro Akáshico. Hoje vamos falar sobre cidades astrais e o que acontece com a sua alma após a morte. Se você se interessa com assuntos de autoconhecimento e espiritualidade, já se inscreve aqui no canal. Vamos lá então? Agora eu vou trazer para você alguns pontos do que pode acontecer com a sua alma após a morte. Porém, não é uma certeza que nenhuma dessas coisas possa vir a acontecer com você, pois depende muito da sua vibração, do que você tem interno, de como é a sua matrix, como é o seu relacionamento com o mundo material e apegos, que vai falar para onde você vai ou não. Então vamos lá? O que pode acontecer então? 1. Ficar preso no umbral ou regiões densas. Alguns pontos sobre esse tópico. Zonas confusas de baixa vibração, cheias de pensamentos repetitivos e sofrimentos emocionais. Muitas almas com depressão, muitas almas ruins que vibram na negatividade extrema vão para as zonas umbral, aonde vai ter outras pessoas com a mesma energia vibrando as mesmas coisas que elas. Como você sai de lá? Você vai ajoelhar, pode ficar em pose de meditação e começa a pedir ajuda. Qualquer lugar do universo que você esteja, se você começar a pedir ajuda, você vai ser ouvido. Pode demorar dias, alguns meses ou na mesma hora, você vai ser ouvida. E não tenha medo de sair dessa zona que você tá. Não tenha medo do novo, tá? Algum outro ponto que pode acontecer é: a alma nem percebe que morreu, vivendo como se ainda estivesse encarnada. Então, às vezes a alma pode morrer e ter um ambiente muito parecido com a Terra, que é uma outra dimensão que simula a vida. Só que ela morreu e ela vai, depois de um processo grande, que ela vai entender que ela passou por esse estágio da vida dela. Reencarnar compulsivamente. Sem consciência espiritual, a alma é traída rapidamente para uma nova vida, sem tempo de aprendizado no plano sutil, ou acaba repetindo padrões kármicos e emocionais, sem entender o porquê. Então pode vir acontecer da pessoa ela não participar desse momento astral e já reencarnar em um novo corpo. Ser manipulada por consciências mais densas. Essas ondas astrais de baixa frequência, há seres que se aproveitam da ignorância das almas para mantê-las presas em ciclos de dor, crenças limitantes ou até tarefas ilusórias. Pode acontecer também que você esteja numa energia e você vai para alguma das cidades astrais ou algum ambiente de alguma dimensão que já tenha seres que estão manipulando aquela dimensão. Se você não tiver conhecimento sobre si próprio, sobre sua consciência, sobre a manipulação da energia, você pode sim ser manipulado. Entrar em colônias astrais de controle sutil. Algumas cidades astrais são organizadas, mas criadas com regras, religiões ou estrutura que mantém a alma sob doutrina e medo, sem liberdade de expressão. Então você tem que tomar muito cuidado, até em outras dimensões, sobre a ilusão da vida, tá? A ilusão de quem que está regendo aquele local, de onde veio essas leis, o porquê dessas leis. Tem que estar sempre um questionamento filosófico. Perda de tempo no sono espiritual. A alma fica adormecida em um estado passivo por anos, tempo astral, sem lucidez, guardando por um chamado superior ou a próxima encarnação. Olha que interessante. Perca de tempo no sono espiritual. Porque lá, quando você desencarna, você pode estudar, pode acessar suas outras vidas, você pode se programar como que você vai reencarnar, se você vai reencarnar na Terra ou em outra dimensão. E quando a pessoa ela dorme, ela perde todo esse processo. E é muito comum ter pessoas que pensam que vai morrer, vai ter um sono profundo até Jesus voltar. Então ela tá tão apegada a essa verdade que talvez quando ela morra, ela fica nesse sono profundo até ela reencarnar. Porque tem seres espirituais acima dela que rege ela, que vai, se ela não tiver consciência, que vai informar aonde ela vai sim, aonde a alma dela vai reencarnar novamente, em que contexto, quando.
Então, por isso que é tão importante você ter conhecimento da sua vibração e da sua consciência na hora da morte. Viver experiências repetitivas dos próprios desejos. Fica presa em criações mentais, desejos sexuais, vício, apegos materiais, como se estivesse sonhando sem fim, sem saber como sair. Tem muitas almas que ficam nesse redemoinho de desejos materiais e até ficam aqui na Terra, consumindo a energia daqueles que usufruem da dependência que ele tem. Por exemplo, uma pessoa alcoólatra tem muitos espíritos, muitas almas em volta dele porque quer sentir essa sensação de estar alcoólatra. E quando essas almas incorporam nele, elas podem sentir um pouco de como era quando elas estavam vivas, porque lá no astral não existe desejos sexuais, existe o desejo, né? Mas você não pode praticar os vícios, o mar, a comida, é algo da terra. E muitas pessoas são apegadas não só a essas sensações que a terra traz, mas até em coisas materiais, como casa, roupa, apartamento, carro, animais e familiares. Sentir-se arrependimentos tardios. A alma percebe que não desenvolveu seus potenciais, que perdeu a oportunidade de amar, crescer e servir, mas já está fora da escola. Isso é muito grande. Por quê? A alma vai, desencarna, e daí ela tem a consciência e ela vai numa dimensão onde ela entende que ela planejou todo um roteiro para ela fazer em terra e ela não fez, por medo e por fuga. Vem um arrependimento, porque você não consegue fazer essas mesmas coisas, elevar a sua frequência em outras dimensões. A Terra é uma das dimensões mais propícias para você evoluir, porque aqui o contraste é muito forte, o bem e o mal, o preto no branco. Em outras dimensões a gente não tem esse contraste tão forte para evoluir. Então sim, você pode se arrepender depois, se você não começar a fazer agora. Se você não deitar na sua cama de noite e, igual a Lucilena Galvão fala, ter o sono dos justos, que é o que eu fiz hoje para ficar mais perto de ser um ser humano melhor. Porque quando você desencarnar, você não vai ter esse arrependimento. Sem estudo, consciência ou autoconhecimento, a alma perde tempo entre vidas. Fica vulnerável à zona de ilusão e reencarna sem propósito. A Terra é uma grande escola. Não estudar pode ter um preço energético alto. Então, é uma linha muito tênue. Você não procurar conhecimento, não procurar como é a realidade, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, não procurar experienciar o que há dentro de você, quais são os sentimentos que você está alimentando, quais são os sentimentos que você está vibrando no seu dia, porque isso vai relatar exatamente o que vai acontecer depois. Tem uma série Mandy Gospel, no 3º episódio, o mago ele fala que após a morte você pode não se lembrar de nada, nem o que você foi nessa vida. Imagina você parar numa dimensão onde você não se lembra de quem você é, o que você foi, aonde você está totalmente perdido. Aí você vai ser totalmente manipulado, porque você está vulnerável e você só fica vulnerável se você não tem conhecimento. Imagina morrer e continuar consciente dentro do próprio caixão. E isso acontece, tá? Então, nos cemitérios tem almas que estão tão apegadas à matéria, tão apegadas à ilusão, que elas ficam dentro do caixão experienciando o desapego, até ela elevar o nível de consciência. Só que é tão complexo isso, porque a pessoa ela fica presa no caixão e ela não consegue entender o que está acontecendo ali. E ela tem que fazer um trabalho muito sutil. Como ela encarnada, ela não procurou entender como funciona a vida, como funciona a alma, como funciona o espírito. É uma coisa que é bem pesada, tá? Chega a pessoa a ficar 100 anos, 1000 anos dentro do caixão, até ela conseguir compreender o que está acontecendo. Porque também
não tem cérebro, né? A alma, ela raciocina de uma forma diferente, um pouco mais lenta. Aconteceu até de um médium, não sei se eu coloquei aqui, que um relato de uma médium, acho que tava no cemitério e ela ouve: por favor, me ajuda, batendo no caixão, me tira daqui, várias pessoas presas dentro do caixão. Sentir a escuridão, o sufoco e não entender por que está ali. Outro ponto também, muito curioso. Muitas pessoas têm fobias de baratas, minhocas, por quê? Possa ser que na última vida ela morreu e ficou presa no caixão e ela experienciou esses seres comerem ela. E você, como você tá muito apegada na matéria, você sente a dor da matéria ainda. Então, é um processo bem desafiador, tá? Mas esse processo tem vários aprendizados, né? Que eu não vou conseguir citar todos aqui. Mas, ao meu ver, o melhor é você, na próxima vida, entender que você precisa realmente ir atrás da informação, ir atrás do conhecimento e ir atrás em questionar tudo que é lhe dito, tudo que é falado, tudo que chega pra você, questionar tudo isso. Tudo que eu falo nos meus vídeos não é pra você levar ao pé da letra, mas sim gerar aquele fogo, aquele pavio de curiosidade pra você ir procurar mais e ler mais assuntos, ver outras pessoas falando do mesmo assunto e conectar os pontos na sua mente pra você evoluir como alma. Pior, descobrir que tem alguém comandando os espíritos naquele cemitério. Imagina sentir você preso e depois que você sai, você descobre que tem uma alma que manda em tudo. E acontece muito isso. E aquela alma só não queria tirar você do caixão, porque senão ia superlotar o cemitério. Esse é um dos casos, tá? Tem milhões de casos. Primeiro, a gente tem várias dimensões em várias realidades coexistindo ao mesmo tempo. Então, o que eu trago aqui é realmente uma fagulha de informação nesse universo magnífico e nessa história que está acontecendo. Isso não é ficção, é uma realidade descrita por espiritualistas como Hélio Couto e eu acho que Valdo Vieira. Eu não sei falar direito o nome dele. Outros pesquisadores da consciência. Hoje você vai entender o lado mais oculto das cidades astrais e por que nem todo mundo vai para a luz. Segundo Valdo Vieira, criador da Consciologia, existe mais de 1000 CUNEX, comunidades extrafísicas de diferentes níveis de lucidez. Tem outros espíritas que falam também sobre essas cidades astrais, tá? Tem muitas cidades astrais. Algumas evoluídas, outras densas, outras parecidas com prisões. Há cidades umbralinas onde espíritos vivem repetindo padrões viciosos. Alguns lugares parecem ser de luz, mas esconde controle, estagnação e ilusão mentais. Eu não sei se eu vou falar na próxima, mas eu tenho até um relato interessante que o Hélio Couto fala que uma senhorinha muito católica morre. Nossa, quanto barulho. Uma senhorinha... Peraí, acho que eu vou fechar aqui. Melhor o som. Uma senhorinha muito católica morre e tem um teatro numa dos Comunex, né? Que eu acho que fala assim. Tem um teatro por lá. Então ela desencarna, ela acorda, né? O teatro com o céu, tem as pessoas teatrando, que são Maria, que é o pessoal, Jesus. Tem esse trato para acolher essa alma até ela tá preparada para conseguir entender a verdade, tá? Sabe, tá tão cristalizado essa história na mente das pessoas que se ela acordar e ver a realidade assusta e gera choque. Tem também nas cidades astrais pessoas que trabalham cuidando de outras almas, por exemplo. Tem médicos, seres de luzes que fazem um trabalho muito sério lá nos umbraus, nas cidades negativas, e que pegam as almas deterioradas do umbral e faz a regeneração, faz
o trabalho necessário para aquela alma evoluir. Lá também tem bibliotecas para você acessar conhecimentos de outra dimensão, se preparar para sua próxima missão. Então tem várias possibilidades, tá? E também tem essas cidades que são manipuladas, parece muito bonito, um paraíso, mas na verdade te coloca em padrões e regras sem sentidos. Você deve questionar tudo, você deve entender principalmente quem é você alma, para quando você chegar lá você não for manipulado, porque senão fica uma roda excessiva. Eles pedem para você fazer uma coisa que às vezes não é para você fazer. Não sei se você tá me entendendo. Hélio Couto explica que muitas pessoas morrem sem perceber que morreram. Elas estavam tão identificadas com o corpo físico, com o ego, com o medo da morte, que mesmo após o desligamento do corpo, continuam presas à ideia que estão vivas. Algumas acordam dentro do caixão astral, sentem angústia, frio, solidão. A mente continua projetando o corpo, inclusive com dores, doenças que sentiam antes de morrer. Essas duas figuras aqui de dois homens é apenas ilustória, tá? Essa não é a imagem do Valdo e nem do Hélio Couto. É só uma imagem ilustrativa. Mas aqui é o que a gente fala, que as pessoas elas podem sim desencarnar e ficar presas no próprio caixão por anos até sentir as dores do seu próprio corpo sendo deteriorado. Se não tiver conhecimento, tá? Que agora você vendo esse vídeo você vai ter conhecimento para sair dessa situação. Ou às vezes nem entrar nela e falar para outras pessoas que isso pode ocorrer. Se ninguém fizer um trabalho de luz, um resgate energético, ou se a própria consciência não tiver lucidez vibracional, ela pode ficar ali por dias, meses ou até anos, numa bolha de sofrimento. Acontece muito isso com casas, né? Então a pessoa morre e ela volta para casa dela, ou para aquele meio que ela morreu, ela fica ali por tempo, porque ela não consegue identificar esse processo, que ela não é o corpo dela, ela é uma alma muito expansiva que ela tem que continuar evoluindo ou ir para a luz. Tem pessoas que não querem ir para a luz. Tem vários casos de você ultrapassar essa dimensão. Mas se você ajoelhar, se você colocar em meditação de lótus, de meditação, se você pedir ajuda, você vai ser ouvido. Cemitérios são campos vibracionais intensos. De acordo com Hélio Couto, cada cemitério tem um chefe, um ser espiritual responsável pelo comando daquele espaço. Não só o Hélio Couto fala isso, tá? Vários espiritualistas e médiuns falam isso também. Esse pode ser um espírito que se alimenta da energia densa de medo, dor e ignorância, um líder do plano astral inferior que recruta entidades para sua zona de controle, ou casos mais raros, um espírito de luz que tenta manter o equilíbrio e ajudar os resgates dos desencarnados. Esses chefes interferem nos recém-desencarnados que ficam presos ali, confundidos. Alguns até se tornam servos dessas entidades, em troca de orientação ou proteção. Olha que loucura! Você desencarna e você vai virar servo de um ser mais evoluído naquela dimensão, porque você não tem conhecimento. Imagina o tempo que você vai levar para você conseguir entender tudo o que está acontecendo ali, desencarnado, sem você conseguir passar para outra dimensão ou ter livros ou materiais ou outras pessoas mais evoluídas para te ajudar. Tá? Isso é muito sério. E literalmente um sistema de dominação astral. É literalmente um sistema de dominação astral, refletindo o que vivemos na Terra: hierarquias, controle e dependência. As pessoas estão tão apegadas ao que elas vivem no cotidiano que elas se espelham isso após a morte. Nem toda a cidade astral é um lugar de cura. Algumas são verdadeiros sistemas prisionais vibracionais, com regras rígidas, hierarquias e reencarnações forçadas. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essas reencarnações forçadas. Robert Moore e Valdo Vieira relatam
comunex, que funciona como escolas, mas também como prisões. Eu por muito tempo já sabia dessas informações, meio que eu já reencarnei, desde criança eu já entendia tudo isso que eu tô falando pra vocês, mas demorou um processo, demorou um tempo pra mim poder vir e ter a força pra mim passar essa informação pra frente, sabe? Eu pensei, se eu não começar a falar o que eu sei, talvez ninguém fale, talvez ninguém saiba e continue acontecendo essas manipulações em todas as dimensões. Rodrigo Romo denuncia que certas colônias são controladas por seres que manipulam a consciência, mantendo a roda samsárica. Parece luz, mas é controle disfarçado. Cidades onde tudo é bonitinho, mas você não pode sair, nem pode pensar diferente. E quando você tenta sair, dizem que ainda não está pronto. Já se perguntou se você está reencarnado por escolha ou por manipulação? Você não precisa passar por isso, mas precisa começar agora. O que determina sua experiência após a morte é seu estado de consciência no momento do desencarne. É aquilo. Eu não fiz um vídeo sobre o certos ainda. Vou fazer. Eu vou fazer um vídeo sobre a energia do nosso corpo. E é mais ou menos aquela energia do certos. O que você está vibrando naquele momento? O que você tem dentro de você? Qual é a sua consciência? Porque tudo é vibração, só que quando você tá só em alma, é muito mais rápido para você passar de dimensão para dimensão. Agora, a dica prática, né? Algo assim que você deve começar a fazer o mais rápido possível, tá? Porque buscai primeiro o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Primeiro você tem que buscar conhecer você, se evoluir, para depois você se preocupar com outras coisas, como não e trabalho. Tá, mas agora eu não consigo, Patrícia. Eu tenho um emprego super agitado, o meu relacionamento não anda bem, então eu coloco como prioridade no começo do seu dia você meditar. Ou fazer um yoga, que é muito importante também. Sabe, você colocar isso como prioridade e ler. Mesmo que os seus dias estão muito corridos. Se você buscar meditar, fazer um yoga, orar também é muito importante. E ler um livro de autoconhecimento, autoconhecimento e filosofia, um livro de evolução. Você tem que começar esse trabalho interno agora, tá? É muito importante. Porque quando você faz esse trabalho em você, você reconhece as coisas, elas vêm muito mais fácil. Você entra no flow da vida, você não precisa remar com tanta força para chegar no lugar que você deseja. Vai vir até você, porque tudo é energia, você vai virar o próprio co-criador. Não só dessa dimensão, você vai ter consciência para você desencarnar e continuar o seu projeto na próxima dimensão com mais informação. Então vamos lá. O que é importante você começar a fazer? Medite diariamente. A meditação é um treinamento para não se identificar com os pensamentos e o corpo. Tá? A alma não se identificar. Peraí, eu não sou esse corpo e eu não sou esse pensamento. Eu não sou esse problema, eu estou passando por ele. Eu estou passando por esse corpo. Eu até falo que a gente tem o corpo animal e a nossa alma. O corpo animal, ele rege todos os nossos problemas. Então, quando vem aquela energia muito forte de raiva, de medo, de tristeza, é o corpo animal se protegendo de algo que ele acha que vai morrer naquele momento. É o puro instinto animal.
E a sua alma tem a consciência que você não vai morrer nesse momento. Então você pode acalmar o seu corpo, que é você também. E os seus pensamentos, a mesma coisa. Você tá pensando, às vezes, algo coletivo. O que é pensar algo coletivo? Quando você tá numa sala e tem vários pensamentos, as pessoas estão pensando sobre o mesmo assunto, e você pensa aquele assunto, se você tem um autoconhecimento na meditação, já aconteceu muito isso comigo. Eu me pego olhando para esse pensamento e falando, isso não é meu. Eu nunca pensei sobre isso. Isso não bate com os meus valores e crenças. De ser uma pessoa mais justa, mais honesta, mais verdadeira todos os dias. Esse pensamento não é meu. Então você já começa a se desvincular a sua alma dos pensamentos também, para na hora de você desencarnar, você consiga ter mais consciência do que está acontecendo. Trabalho o desapego de pessoas, bens, status e aparência. O trabalho do desapego é você, todo momento, entender se aquela pessoa, se aquele familiar, se aquele irmão, você é dependente dele de alguma forma. Se você faz alguma coisa positiva para aquela pessoa, você tem que trabalhar a sua mente e o seu corpo para soltar. Você fez algo muito positivo para ela e ela vai fazer o que ela quiser com esse algo positivo. Não ficar preso no que vai voltar para você ou o que aquela pessoa gera em você. Se gera algo positivo, e tem pessoas que ficam viciadas em energias negativas. Tem pessoas que ficam viciadas no drama do relacionamento, no drama familiar, e elas são apegadas a esse drama. Tá ruim, mas elas são apegadas a isso, tá? E bens, casas, carro, apartamento, roupa, saber que tudo é ciclo. E isso não vai continuar com você. Aparência. Muito interessante, porque se você morrer feia, provavelmente você vai ficar com esse corpo por um tempo até você ter consciência de como transmutar essa matéria e transformar em outra matéria. Às vezes sim, às vezes não, vai depender muito do que você vai viver. Mas desapegar também na aparência. Então, é se aceitar no momento atual que você tá e se amar da forma que você estiver. Com consciência, sem apego à perfeição. Pratica o perdão profundo. Cargas emocionais te mantêm preso. Isso é real. Pratique o perdão profundo. Cargas emocionais te mantêm preso. Você pode ter aquela pessoa, aquela coisa naquele dia que a pessoa falou, fez, e você até hoje guarda. Você guarda isso dentro de você porque é uma forma de você punir ela. E não é. Não é. Tá? Quando você guarda isso dentro de você, isso acarreta com várias doenças no seu corpo físico. Porque a sua alma está carregando essa energia vibratória muito densa. E essa angústia, esse não perdão que você tem, ele pode vir a ressoar no seu desencarne. Como você consegue limpar essas energias presas de angústia de outras pessoas ou situações que aconteceram com você? Você vai sentar em meditação, vai colocar uma música onde você se sinta bem, vai pedir proteção, primeiramente, para você abrir o seu campo emocional. Proteção para quem você acredita, seja para Jesus, para anjos, para entidades, para quem você acredita, você vai pedir essa proteção para o seu anjo da guarda. Você vai proteger o local que você vai estar fazendo a meditação. Depois você vai
falar e fazer com a mão um gesto de um círculo de fogo violeta ao seu redor, se for no seu quarto, um círculo no quarto, se for na sala, um círculo na sala, de proteção. Você vai fazer 20 respirações conscientes com o nariz. Depois que você fez tudo isso, você vai perguntar para você em voz alta: corpo, quem eu não perdoei? E ele vai começar a trazer para você algumas situações. Se você sentir dificuldade de ouvir a sua mente, você pode fazer essas respirações, pegar um caderno, abençoar o caderno antes de você escrever nele, falar: eu abençoo esse caderno em nome de Deus. Você vai abençoar o caderno e vai fazer a pergunta: corpo, quem eu não perdoei ainda? E vai escrever o que vier na sua cabeça, tá? Corpo, que situação eu não perdoei ainda? E vai escrever. Se você sente que tem muitas coisas que você viveu, que você ainda não fez esse trabalho de limpeza, faça todos os dias. Um ponto importante que eu relembrei é fazer o Ho'oponopono também, depois que você escreveu tudo isso no seu caderno. No dia, por exemplo, fiz 30 minutos para limpar essas memórias negativas. Você vai olhar para cada frase que você escreveu, ou na hora que você vai estar em meditação e vai falar: eu sinto muito, Patrícia, por exemplo, eu sinto muito, Patrícia, por você viver essa situação. Me perdoe por fazer você passar por isso. Porque não foi a pessoa que te atacou. A pessoa, ela só é um espelho seu mesmo, do seu interior. Você fez isso com você. Então, se perdoe. Se perdoe, primeiramente, por isso ter acontecido com você. Eu sinto muito, Patrícia. Me perdoe. Eu te amo. Se ame. Se acolhe. Pega aquele momento de sentimento que você teve, olha, lembra ele e acolhe com amor. Sinto muito, eu te amo. E sinta esse amor dentro de você. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Gratidão por todas as experiências que eu tô passando, porque eu pedi pra passar. Eu pedi pra experienciar tudo isso. Talvez não no nível de consciência da quarta dimensão, que é quando você desencarna, mas no seu nível superior você tá, sim, exercendo a função que você deveria exercer. Tá? Então, seja grato. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, corpo. Seja grata a você mesmo. Obrigada, Patrícia, por fazer eu aprender com isso, porque às vezes a sua experiência pode ressignificar a vida do outro. A sua experiência pode salvar a vida de outra pessoa. Sabe? Uma frase que você fala pode ser a oração de todas as noites de uma outra pessoa. Então agradeça. E ressignifique essas angústias. Perdoe todos, tudo e a todos. Eleve sua vibração, use mantras, músicas conscientes, práticas de luz, oração e gratidão. Todos os dias é importante você fazer um bom trabalho de elevação, de vibração, que é você colocar uma luz numa frequência mais alta, que vibra 432 Hz, 888 Hz. Músicas clássicas, músicas instrumentais, elas ativam o nosso chakra coronário, ativam o nosso terceiro olho,
pode acender incenso se você gostar. Eu amo incenso. Eu sinto muito forte o poder das ervas dentro da minha casa. Andar na grama é muito importante, pelo menos 30 minutos andando na grama todos os dias. Isso vai te reconectar com a terra e ativar todos os seus chakras. Para você realinhar seus chakras e seus vórtices que tem dentro do seu corpo, também é interessante você rodar anti-horário 33 vezes, 3 vezes ao dia. Aprenda a sair do corpo. A projeção consciente é um ensaio da morte. Daí tem a projeção astral, que é você pode deitar na cama todos os dias. Você vai fazer uma respiração diferente, que é uma respiração consciente, que você vai inspirar em 8 segundos, prender 8 segundos, não, é expirar 8 segundos, prender 8 segundos, inspirar 8 segundos e prender 8 segundos. Quando estiver muito difícil, você pode diminuir os segundos. Aos poucos, vai sentindo o seu corpo. E ao mesmo tempo que você está nessa consciência da sua respiração, você vai imaginar uma corda na sua barriga, puxando você para cima. E puxa, 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 até você conseguir entender que você saiu do corpo. Quando você saiu do corpo e olha para você, você conseguiu fazer a primeira etapa da projeção astral. Tem vários vídeos aqui na internet dando dicas de como você pode fazer a projeção astral e entrando um pouco mais a fundo sobre esse assunto. Dicas práticas. Não é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa do outro slide, mas com uma frasezinha. Morrer não é o fim, é um reflexo de como você viveu. Tá? O que você está construindo agora é a cidade astral que você vai habitar depois. Se você vive no medo, no apego e na ignorância, vai para dimensões que vibram assim. Mas se você começa a se libertar agora, a viver com consciência, você desperta para realidades mais livres e elevadas. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou sobre esse assunto, já curte, já se inscreva, fala seu relato, se você já fez a projeção astral, se você já sabia sobre essa história de ficar preso no caixão, se você já ouviu falar sobre esse assunto. E muita gratidão por você ter chegado até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa acordar espiritualmente e comenta aqui embaixo. Você acredita que existem prisões espirituais disfarçadas de luz? Já teve alguma experiência com cidades astrais? Vamos junto trazer lucidez para o invisível.